Olá, boa tarde a todos. Nós não vamos demorar, né, a começar, porque nosso tempo é curto, né? Nós temos essas sessões das 4 às 5h15 e as sessões da parte da segunda parte também, né? Que são a partir das 5h15. Eu gostaria, né, de pedir a todos que desligassem o microfone, né, e durante as apresentações, para não dar interferência. É, no caso também, né, quem for apresentar, né, vai ligar a câmera na hora de apresentar. As perguntas devem ser feitas pelo chat, que aí eu vou anotar as perguntas e no final a gente faz o debate. Cada trabalho, cada comunicador vai ter de 10 a 15 no máximo minutos para se apresentar. E aí, depois de todos os trabalhos apresentados, nós vamos passar o momento de perguntas, de debate. Tudo bem? Então, a gente vai seguir a ordem do programa. O primeiro trabalho vai ser da Aline Virgínia, o uso das tecnologias da informação e da comunicação no ensino da vírgula. A Aline Virgínia é doutoranda do FRJ. O segundo trabalho é da Luciana Cristina Mansur, mestranda da UFMG, análise de atividades do site do Redigir, o FMG, sob a ótica do letramento digital. Né, Redigir, certamente, tem relação com a professora Carla Coscarelli, né, que esteve na nossa mesa da manhã. O terceiro trabalho é o trabalho do Leandro Novaes, mestrando da UERJ, gerando entendimentos acerca do processo de ensino-aprendizagem em tempos de pandemia. E, por último, o trabalho do João Paulo Matos, também mestrando da UERJ-FFP, o ensino da argumentação no livro didático do 2º distrito do município de Cabo Frio, a análise de propostas segundo a BNCC. Então, nós vamos... a Luciana não está conseguindo acessar o áudio, não está nos ouvindo? Ai, você não consegue nos ouvir? Enquanto, de repente, você tenta resolver, Luciano, o problema técnico, enquanto a Aline, de repente, já vai começando a apresentação, para a gente também não perder tempo, senão a gente não vai ter tempo das discussões, tá bom? Aí, qualquer coisa, a gente vai na ordem, se a Luciana não conseguir resolver o problema dela do áudio, aí a gente vai e passa para o Leandro, né, e vai até a Luciana conseguir resolver. Então, eu vou dar a palavra à Aline. A Aline tem slide para compartilhar? Tem, sim. Oi? Tem, tá tem. Você sabe que já está com o Meet? Acho que os professores hoje já estão bem adaptados ao Meet, né? Tá baixo o som? Tá um pouco baixo. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Pronto. Pode ser o meu computador aqui. Então, eu vou passar a palavra para a Aline. A Aline tem de 10, no máximo 15 minutos para apresentar o trabalho dela. Tudo bem? E, no caso, né, pedir a todos para desligar. Então, posso começar? Alô? Oi, Aline, pode sim. Pode compartilhar sua tela, pode começar. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Aline Virgínia dos Santos, eu sou mestranda na UFRJ, faço mestrado profissional em letras, e o meu orientador é o professor Dr. Cláudio de Paiva Franco. Saiu um errinho no início, dizendo que eu era doutoranda, mas não, eu sou mestranda, depois eu pedi para corrigir isso. O meu projeto de pesquisa tem o nome O Uso dos Jogos e Aplicativos no Ensino da Vírgula. Por que a união da gramática com a tecnologia? Por que eu pensei desta forma?
no Prof. Letras, a nossa professora, que era a Kátia, ela pediu para a gente pensar em alguma coisa dentro do ensino, né, nas escolas, porque eu sou professora de educação básica, e ela pediu para a gente pensar em alguma coisa que fosse um problema para nós, assim, um problema para ser enfrentado. E eu pensei na questão do uso da vírgula. E aí pensei na união da gramática com a tecnologia, porque a tecnologia avança o tempo todo e o celular, praticamente, é uma ferramenta que está com o aluno o tempo todo. Então, ressignificar a educação brasileira é um desafio histórico, não é de agora. Os tempos passam, a tecnologia evolui, mas as aulas continuam tradicionais e muitas vezes sem sentido para o educando. O mundo globalizado traz novos contextos para tudo que já existe. Há hipertexto nos textos, há uma tela no lugar dos livros e revistas e jornais, e há então os novos multiletramentos. Os meios digitais ganham cada vez mais força na sociedade e com eles chegam os letramentos digitais, que podem ser usados por qualquer indivíduo de acordo com a sua necessidade e vontade, cultivando assim uma relação necessária e afetiva com o que os aparatos tecnológicos oferecem. Quem falou isso, esse textinho eu elaborei a partir do que eu li da Ana Elisa, que também foi palestrante de manhã. Então, a escola ela não pode ficar distante desse avanço, dos novos multiletramentos e do letramento digital. A educação precisa ter um novo olhar para o que tanto o corpo discente gosta, que é o entretenimento digital. Então, a pandemia fez com que muitos professores que antes eles se recusavam a aprender essa parte, né, do entretenimento digital, do letramento digital. Então, a gente teve que ser obrigado a aprender para poder passar para as aulas virtuais. Então, dessa forma, quem sabe, né, a educação passa a ter um olhar diferente depois da pandemia na questão do letramento digital. Então, eu vou também falar de gamificação, porque ela obtém cada vez mais ocupação nas mais variadas esferas da sociedade e precisa ganhar mais lugares nos espaços escolares, promovendo nos alunos uma cultura participativa, com mais motivação no aprendizado, com desafios que geram a autonomia do estudante e tornam o ensino mais significativo. E a gamificação em si, ela independe de tecnologia. Quais são os objetivos do meu projeto? Ele visa aprofundar os conhecimentos na tentativa de desenvolver uma ferramenta tecnológica, a fim de ressignificar os métodos de ensino da gramática, especificamente o uso da vírgula, relacionando língua portuguesa, tecnologia e multiletramentos. Esse projeto ele também está em consonância com a Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, nessas habilidades que eu coloquei ali, que são as habilidades de terceiro, quarto e quinto anos. No caso, que diz que os alunos têm que aprender as regras básicas de pontuação e têm que saber diferenciar na leitura do texto, né, a pontuação, principalmente a vírgula. E aqui eu trouxe duas citações dos autores que eu uso, que eu tenho muito usado na minha pesquisa, que é da Rojane Rojo e o Bácio Oliveira. A Rojane, ela fala da questão da pedagogia dos multiletramentos, que deve partir das práticas situadas dos alunos, de que fazem parte de seus interesses, repertórios e modos de vida, para, por meio da instrução aberta, criar consciências e possibilidades analíticas, uma metalinguagem, capazes de ampliar repertório e relacionar essas e outras práticas de outros contextos textuais. Isso não se faz sem um enquadre crítico necessário para provocar práticas transformadoras. Ela fala que o desenvolvimento, né, da tecnologia e também em relação à internet também pode partir da escola. Porque, por exemplo, a gente tem muitos alunos que eles até têm celular, eu sei que essa não é uma realidade da maioria, mas alguns têm celular, têm a internet, mas eles não têm a habilidade para fazer outras coisas no celular que não seja o WhatsApp nem o Facebook. Então, de repente, a escola ela pode aprofundar, pode fazer com que o aluno pense e aprenda a mexer na internet para outros fins que não sejam só as redes sociais. E já o Bácio Oliveira, eles dizem que a gramática ela precisa ser reinventada. O aluno precisa construir, desconstruir e montar de novo essa metalinguagem para poder se apoderar dela. E esse é um exercício que nunca é realizado, o aluno construir a gramática. Então, eles dizem que tem que se pensar na gramática como uma ciência, e o aluno ele tem que construir essa gramática. Isso é um desafio não só para o aluno, como também para o professor. Aqui eu trouxe uma
chargezinha da Mafalda para a gente pensar numa crítica contra o ensino tradicional, né? Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias, mas na verdade isso é uma crítica porque a gente precisa abandonar o ensino tradicional e dar lugar ao novo, né? Então, o contexto da minha pesquisa eu sou professora da rede municipal de Nova Iguaçu, e lá eu sou professora do primeiro segmento do ensino fundamental. Então, essa pesquisa se aplicaria para os alunos da minha turma de 5º ano, e também ele pode ser contemplado para os alunos do 6º. Por que eu escolhi o 5º ano? Eu também dou aula na rede estadual, mas eu escolhi o 5º ano porque eu acredito que se o aluno ele tem uma boa base nos anos iniciais, ele pode se desenvolver melhor nos anos seguintes. Fundamentação teórica. Eu pretendo trabalhar gamificação, e para quem não sabe, gamificar consiste em aplicar o uso do design de experiências digitais e mecânicas de jogos para motivar e engajar as pessoas no intuito delas alcançarem seus objetivos, sejam eles quais forem. Sendo assim, há mais interesse do indivíduo na participação das atividades por conta dos jogos. Gamificar gera bons resultados, bons e inúmeros resultados. Então, a gamificação, ela independe da educação, tá? A gente tem algumas empresas que já trabalham com gamificação e um aplicativo que é muito conhecido é o Duolingo. Ele é um aplicativo todo gamificado. Eu também pretendo trabalhar com os 3 princípios da metodologia da aprendizagem ativa, da Heloísa Pilate, que são partir do conhecimento prévio do aluno, e então eu vou trabalhar com a gramática internalizada, porque todo aluno ele tem uma gramática internalizada, então eu vou partir do conhecimento prévio que ele tem, aproveitar essa gramática, promover a compreensão profunda dos assuntos, ao invés de ensinar muitos assuntos, eu vou ensinar profundamente aquele determinado assunto, e depois que ele aprender, passa para outro. Promover a metacognição, ou seja, pensar sobre o próprio pensamento, fazer o aluno refletir por que ele fez daquele jeito, de que forma ele conseguiu chegar àquele resultado, contrapondo sempre a gramática internalizada que ele trouxe e a gramática que ele vai aprender na escola. A minha metodologia de pesquisa. A minha pesquisa está em fase de qualificação, eu vou qualificar essa semana. Essa imagenzinha é a imagem do aplicativo que eu consegui desenvolver até agora, mas tudo ainda é uma fase. Então, o meu objetivo é unir o uso correto da vírgula, né? E essas atividades serão jogos que provavelmente estarão em um aplicativo de celular, que eu já consegui desenvolver, falta, né, ajustar melhor. E aí, esse aplicativo unirá diversão e conhecimento do emprego correto da pontuação. Mas, mesmo que não tenha um aplicativo, a forma de trabalhar gamificada, o aluno vai precisar do celular, ou do computador, ou do tablet, para poder brincar, né, para poder aprender brincando, independente do aplicativo. E nesse jogo será ensinado as seguintes regras do uso da vírgula: enumeração, vocativo, assinalar aposto, local e data, e adjunta adverbial. Só essas regras. Essa imagem também é do aplicativo. Caracterização da pesquisa. A atividade proposta nessa pesquisa fará parte de uma sequência didática sobre o uso da vírgula nos conceitos já apresentados. Esse texto também faz parte de uma pesquisa de intervenção pedagógica, visto que está atrelada às ações e resultados da melhoria do desempenho pedagógico a partir da construção, levando sempre em consideração os 3 princípios da metodologia ativa. Essas são as minhas referências até agora. E as considerações finais. Com essa específica proposta a ser estudada mais profundamente, busco verificar como o uso da internet e dos jogos online podem contribuir para o estímulo do educando em ter uma motivação maior para aprender de forma diferenciada, atrativa, atual e virtual. E com isso, provavelmente, poderá assimilar de fato o uso da vírgula no que podemos chamar de regras básicas e primordiais. Então, eu agradeço a quem me assistiu até agora. Esse é meu e-mail para possíveis dúvidas. Bom, obrigada, Aline. Parabéns pelo seu trabalho.
E a gente vai deixar as perguntas, né, o debate para o final das apresentações, tá? Tá ok. Então, agora a gente vai... A Luciana, será que já consegue... Aproveita para testar agora se o microfone está funcionando, Luciana. Está desligado, liga o microfone. Está desabilitado. Agora sim, tenta falar. Não, agora sumiu de novo. Está sem áudio. Está sem áudio. Então, ô, Luciana, de repente a gente pode fazer o Leandro enquanto você tenta resolver. Que aí qualquer coisa você também pode compartilhar sua tela, apresenta pelo computador e coloca o celular do lado e usa o vídeo e o áudio do celular. Tá? Então, vamos passar então para o trabalho do Leandro Novaes da Silva, que é mestrando da UERJ, gerando entendimentos acerca do processo de ensino-aprendizagem em tempos de pandemia. Leandro está com a palavra, então você tem de 10 a 15 minutos. Sim, Boa Leandro. tarde, vocês estão me ouvindo? Você vai compartilhar a tela? Então, muito bem. Primeiramente, sim, vou sim. Primeiramente, agradeço a todos que estão presentes. Eu vou compartilhar a tela. Vocês conseguem ver a tela? Agora sim, nós estávamos vendo, você tinha compartilhado a tela inteira, nós estávamos vendo o Meet. Aí, maximiza o ponto, que aí vai aparecer para a gente. Isso. Tá tudo certo? Todo mundo conseguindo ver, então? Certinho, pode começar. Muito bem. Mais uma vez, eu agradeço a todos por estarem... aqueles que estão presentes aqui assistindo o evento do CELP. E, sem mais delongas, vou dar início. Esse trabalho é gerando entendimentos acerca do processo de ensino-aprendizagem em tempos de pandemia. Esse trabalho, assim, me apresentando, eu sou Leandro Novaes da Silva, eu defendi a minha dissertação de mestrado recentemente, no dia 13 de agosto, no dia 13 de setembro. E atualmente eu sou mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UFFP, Faculdade de Formação de Professores, em São Gonçalo. E durante a minha pesquisa de mestrado, eu tive uma oportunidade de desenvolver, fazer uma investigação em uma turma de EJA, né, em sala de aula, com um professor e seus alunos, com base nos princípios da prática exploratória. E esse trabalho específico foi uma tentativa de tentar entender a vida em sala de aula nesses períodos difíceis de pandemia. E qual seria a contextualização desse trabalho? Primeiramente, ele surgiu dessa necessidade de entender essa necessidade de realização de aulas remotas, né? E entender também os possíveis desafios enfrentados no período de pandemia, conforme eu mencionei. E ele surgiu de uma inquietação que surgiu em mim quando, dando aula particular para alguns alunos, eu percebi que muitos deles estavam angustiados e se queixando diante da demasiada demanda de trabalhos assinalados pelos professores de suas escolas. E isso foi
algo que eu percebi não só em um aluno, mas em vários alunos com o qual eu venho trabalhando. E isso, obviamente, me levou a tentar entender, me baseando no que eu fiz também na minha dissertação de mestrado, quando eu tentei entender como que seria a prática exploratória e como seria ela, se ela por acaso mobiliza as pessoas a se apaixonarem, a entenderem o processo reflexivo, enfim, que eu vou estar mencionando um pouco mais à frente, na fundamentação teórica. E eu tomei por base o que Paulo Freire diz, né? Que há uma relação entre a alegria necessária, a atividade educativa e a esperança. A esperança de que professor e aluno juntos podem aprender, ensinar-nos, produzir juntos e resistir aos obstáculos à nossa alegria. Ou seja, essa união se faz necessária nesses períodos tão difíceis, e que, à medida que tanto o professor quanto alunos se integrem para superar esses obstáculos, a aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem poderá ser que não é só priorizar a qualidade de vida, trabalhar para a geração de entendimentos e trabalhar pelo desenvolvimento mútuo, mas também, sobretudo, tentando relacionar com o que eu me agora de Paulo Freire, a integração de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Envolver todos, porque tanto o aluno quanto o professor são considerados agentes nesse processo, e daí também a necessidade também de aproveitar, muitas das vezes, práticas pedagógicas já existentes, que eu posso mencionar aqui, é o sétimo princípio, a sustentabilidade, para que o processo de ensino-aprendizagem seja aquele fardo, aquela sobrecarga que muitas vezes aquele professor sente, seja minimizado, né? E a sustentabilidade possa ser maximizada. E como é que eu procurei aplicar isso, é, por exemplo, com meus alunos, digamos assim, particulares? Eu me baseei no que Clarice Ellwold, ela é professora da especialização da PUC-Rio, onde eu estudei, né, especialização, e eu, lendo trabalhos dela, eu percebi que durante a tese de doutorado dela, ela também adotou a postura da prática exploratória e tentou entender a vida na sala de aula dela por meio de perguntas exploratórias, não com perguntas para se chegar diretamente a um resultado, uma resolução apressada para qualquer problema que pudesse vir a ocorrer em sala de aula, mas sim para tentar entender o que está acontecendo bem antes de qualquer busca por solução de problemas. Porque a prática exploratória ela nos encoraja a ter essa postura crítica, ética, inclusiva, essa postura colaborativa que tenta entender a realidade do aluno, entender, a refletir junto com o aluno acerca de qualquer fenômeno ali naquele ambiente. E as perguntas que eu utilizei foram as seguintes: o que mais você gostou durante as aulas remotas no período de pandemia? O que mais você sente falta no que diz respeito às aulas presenciais da sua escola? O que você gostaria de falar para os seus professores quando você reencontrá-los? E faça um desenho que melhor represente a importância da escola, na sua opinião, e explique o porquê de sua escolha. E eu selecionei a resposta de um desses alunos, dos meus alunos, no caso particulares, eu dei um nome fictício para ele, Brian, para preservar a ética também, enfim. E eu selecionei alguns trechos para a minha análise. Nesse primeiro aí, eu selecionei a cobrança e a qualidade, a quantidade de exercícios e conteúdos são muito maiores. A resposta à segunda questão, eu destaquei o que eu sinto mais falta das aulas presenciais da escola é a interação com meus professores e amigos. E na terceira questão, eu selecionei praticamente ela toda. Gostaria de agradecê-los pela dedicação e o comprometimento com as aulas online e cumprimentá-los depois de tanto tempo sem vê-los. E, finalmente, a quarta questão, ele respondeu o seguinte: eu me desenhei como
perdão, eu me desenho com os meus colegas de classe, porque a presença deles é o que mais eu sinto falta. E este é o desenho ao qual ele se referiu, no caso. É ele no centro, com os colegas dele, no pátio da escola, e isso que ele sente mais falta, dessa interação com os colegas dele na escola. E quais foram os entendimentos gerados após eu analisar esse discurso, né, desses alunos, desse especificamente, né? Que alguns alunos podem estar se sentindo sobrecarregados. Alguns alunos reconhecem a importância da interação durante o processo de ensino-aprendizagem, bem como a importância da presença do professor para a co-construção do saber. Apesar de tantos problemas e obstáculos para se adequar às aulas remotas, alguns alunos ainda assim cultivam uma enorme gratidão por todo o esforço de seus professores, demonstrando a importância do entendimento mútuo, da flexibilidade e, sobretudo, na minha opinião, da generosidade. Isso se alinha àquele princípio da prática oratória que eu trouxe anteriormente, que é o da integração. E a imagem de si com seus colegas na escola revela que a escola pode ser vista como um lugar onde relacionamentos são criados, além de sentimento de saudade. Muitos obstáculos são superados à medida que professores e alunos se unem em prol do conhecimento. E tal afirmação também se alinha ao que Freire, lá na fundamentação teórica, o que eu trouxe a respeito de Freire, que juntos podemos superar qualquer obstáculo em sala de aula. E essas são as referências que eu utilizei, e eu agradeço imensamente pela participação de todos, por todos que estão nos ouvindo. Bom, gostaria de agradecer ao Leandro pela apresentação, né? Vocês estão ótimos, estão pontuais, nós vamos conseguir terminar no horário, vamos ter o tempo, se Deus quiser, vamos ter o tempo de debate. E agora a Luciana já conseguiu resolver o probleminha. Olá. Oi, consegue agora me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Mas eu estou falando pelo celular, vou fazer uma maracutaia aqui. Ah, tá. Não, às vezes, no início, eu estava com um computador muito ruim, eu tinha que fazer essas artimanhas, então, por isso que eu já sabia a dica para te dar. Obrigada. O computador estava travado, eu só conseguia, o microfone não funcionava, o áudio não funcionava também. Bom, eu testei mais cedo. Não, e às vezes acontece também esses problemas de conexão, né? Então, aí a gente realmente tem que ir arrumando artifícios, né? Para poder lidar com tudo isso, né? Bom, então nós vamos ouvir agora a Luciana Cristina Mazur, da UFMG, com práticas de leitura em ambientes virtuais, análise de atividades do site Redigir, UFMG, sob a ótica do letramento digital. Tem de 10 a 15 minutos. A palavra está com você. Obrigada, professora. Vou só compartilhar a tela aqui. Um instante. Para mim é uma honra participar desse evento. Agradeço infinitamente e que deu certo, que bom. Então, eu estou no programa de doutorado da UFMG, sou orientada pela professora doutora Carla Viana Coscarelli, que apresentou aí a abertura da mesa hoje, e a minha pesquisa vai ao encontro do chão de sala de aula. Eu sou professora desde 97 eu me formei, e a minha experiência com a sala de aula vem me mostrar uma demanda muito grande relacionada a materiais de leitura. E a minha pesquisa vai ao encontro de materiais de leitura que explorem ambientes digitais. O som está muito esquisito. Está dando certo para você? Está dando... Alô? Oi? Meu Deus. O eco parou. Ok. Bom, pessoal, então o meu problema de pesquisa é o que pode ou deve
nortear a elaboração de atividades de leitura que envolvam o universo multimediático e multissemiótico dos ambientes digitais, tendo em vista o desenvolvimento de habilidades leitoras. Esse problema de pesquisa me levou a buscar materiais de leitura que trabalhassem aí a leitura em ambientes digitais. E o objetivo geral, portanto, será analisar atividades de um site, que é o site Redigir, da UFMG, sob coordenação da professora Carla Coscarelli. E com esse objetivo, nós procuraremos analisar as atividades voltadas para o letramento digital, a fim de verificar suas contribuições e limitações para o ensino da leitura. Para quem não conhece, essa é a interface do site do Redigir. É um site voltado para o professor de língua portuguesa, com atividades diversificadas, e dentre essas, existe uma aba voltada para o letramento digital. E é exatamente essa aba de atividades que é o foco da minha pesquisa. Por que o Redigir? É um projeto longevo, que já vem sendo desenvolvido aí há 21 anos, apresenta proposta de atividades embasadas, empírica e teoricamente, apresenta um conjunto de princípios norteadores para a produção de atividades, não recebe uma avaliação sistemática das atividades que disponibiliza, daí o meu interesse em analisá-las à luz das teorias que envolvem o letramento digital, e, finalmente, porque tem muitas ferramentas do universo digital, incluindo a seção Letramento Digital, com oferta de atividades para o professor. As perguntas que norteiam a minha pesquisa são: o que revelam os roteiros de aula disponibilizados no site do Redigir em termos de contribuição para o desenvolvimento do letramento digital dos alunos dos anos finais do ensino fundamental? A abordagem das atividades incorpora o que apontam teorias de leitura envolvendo ambientes digitais? E quais são as percepções de um grupo de professores envolvidos na pesquisa com relação ao site do Redigir e ao uso das atividades em suas aulas de leitura? O referencial teórico vai ao encontro de estudos sobre letramento, letramento digital e práticas de leitura, leitura em ambientes digitais, elaboração de atividades de leitura envolvendo ambientes digitais, e para isso nós nos baseamos em matrizes de letramento digital, do PISA e de Dias e Novaes, e a matriz de ensino da BNCC. Também nos pautamos num modelo investigativo de leitura chamado Quest Model. A metodologia que nós utilizamos na pesquisa envolve uma abordagem qualitativa. Numa primeira etapa, nós fazemos uma análise exploratória e descritiva dos roteiros de aula do Redigir, envolvendo o letramento digital. Então, para isso foi feita uma pauta de análise com base nas teorias estudadas. Na segunda etapa do trabalho, que é o que nós chamamos de uma etapa de intervenção, nós buscamos a percepção de um grupo de professores de uma rede municipal de ensino da região metropolitana de Belo Horizonte sobre o uso das atividades do Redigir em suas aulas. Na primeira etapa, então, nós elaboramos um roteiro para analisarmos as atividades da aba Letramento Digital do site Redigir. Esse roteiro se baseia em algumas categorias, dentre as quais nós podemos destacar gênero textual explorado, formato textual, ambiente digital explorado na atividade, fases do processo investigativo de leitura exploradas na atividade, com base na teoria de Eagleton e Dobler, habilidades de leitura exploradas na atividade, ou seja, essas atividades se propõem a desenvolver localização e avaliação de informações, síntese e integração de ideias, reflexão e análise, e, por fim, cada atividade analisada tendo em vista habilidades da BNCC. Algumas atividades já foram analisadas, eu já qualifiquei, estou em fase já de quase defesa, mas eu vou abordar rapidamente aí o resultado de 4 atividades. Então, considerando
habilidades de leitura que envolvem ambientes digitais, nós podemos perceber que essas 4 atividades analisadas, a Presidenta, Blogs e Vlogs, Wikistória, Os Limões Estão de Volta, contemplam habilidades complexas de leitura que vão ao encontro do que apontam os estudos sobre letramento digital. Exploram multimodalidade, múltiplas fontes de informação, hipertextualidade, navegação em ambientes digitais, dentre outros aspectos. Ao final do capítulo 4 da minha tese, eu faço uma compilação de todas as análises e apresento um quadro com uma síntese, considerando os seguintes descritores: descrição da atividade, gênero digital explorado, recursos multimodais explorados, habilidades exploradas e habilidades de leitura segundo a BNCC. Numa segunda etapa do nosso trabalho, que tem a ver com o projeto de intervenção realizado em uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, nas escolas dos anos finais de ensino fundamental, nós acompanhamos um grupo de 7 professores de língua portuguesa que aplicaram atividades do Redigir em suas aulas, e também acompanhamos um grupo de 42 professores, numa perspectiva interdisciplinar, para vermos também suas percepções acerca das atividades. Em linhas gerais, as categorias analisadas pelos professores e deixadas em suas percepções envolvem olhar as atividades aplicadas, tendo em vista a avaliação dos comandos das atividades, envolvimento da turma, necessidade de adaptação do material ao contexto da turma, considerações sobre o material do professor, contribuições para o desenvolvimento de habilidade de leitura dos alunos, avaliação dos resultados das atividades e possível utilização do Redigir em outras aulas. E o que nós podemos analisar, em linhas gerais, porque ainda não finalizamos essa parte dos estudos sobre as percepções, que as atividades do Redigir mostram revelar que o Redigir constitui um material possibilitador do desenvolvimento de atividades letradas, habilidades letradas que envolvem aprendizagem ativa, construtiva, intencional e baseada em situações autênticas e reais aos aprendizes, sendo, portanto, um recurso didático eficaz que pode apoiar o trabalho docente. Em linhas gerais, é esse o nosso trabalho, aqui o referencial teórico. Agradeço a oportunidade, 1000 perdões pelo transtorno com a máquina. Nada, Luciana, faz parte. Muito, parabéns pelo trabalho, Luciana. Obrigada. E agora, para finalizar, então, nós vamos Paulo Bulhões e Matos, né, com o trabalho O Ensino da Argumentação no Livro Didático, do 2º Distrito do município de Cabo Frio, análise das propostas segundo a BNCC. E aí, as perguntas, se tiver perguntas, pode fazendo já pelo chat, ou, né, de repente, no final, se quiser abrir o áudio também para fazer pergunta também, tá? Então, a palavra agora está com o João. Você pode compartilhar a sua tela, João. Tá, eu estou tentando me achar aqui. Compartilhando. Tá indo não, Luciano. Eu vou fazer uma apresentação oralmente mesmo. Está travando um pouquinho meu computador hoje, para não atrasar, para a gente não estender o tempo, tá bom, Gleice? Tudo bem. Fique à vontade. Você não está conseguindo compartilhar sua tela? Não, e meu computador está travando para poder entrar no arquivo. Ah, não tem problema. Mas aí qualquer coisa, se alguém tiver interesse de dar uma lida na apresentação, eu posso mandar, não tem problema algum. Bom, gente, boa tarde. A minha apresentação vai ser, como ela falou, sobre o ensino da argumentação no livro didático. É um tema que, para mim, é muito interessante. Eu sempre gostei muito de olhar a argumentação dentro desse viés que eu estou trabalhando agora, que é a perspectiva bakhtiniana. E eu acho que é um tema que precisa ser muito trabalhado
né, a argumentação é uma competência muito importante na BNCC, e os alunos, eu sinto que eles chegam até no final do ensino fundamental, como também no ensino médio, com muita dificuldade em conseguir fazer uma argumentação boa, eficiente, né? Então, por isso eu quis fazer essa análise em cima da argumentação na minha pesquisa do mestrado. Essa pesquisa está sendo orientada pela professora Vitória Wilson, lá da UERJ, da FFP de São Gonçalo, formação de professores. E o objetivo geral é analisar o material didático do componente curricular da língua portuguesa da geração alfa da editora SM, para que assim a gente possa observar o uso dessa argumentação em diferentes gêneros e tipologias textuais. Por que eu escolhi esse material didático? Porque em Cabo Frio, não sei se o pessoal conhece, ele é dividido em dois distritos. Eu trabalho no segundo distrito, que é o mais afastado do centro, e nesse distrito, ano passado, com a escolha do livro pela PNLD, a maior escolha foi feita pelos profissionais daquela região desse material. Eu trabalhava no primeiro distrito ano passado, então eu não participei da escolha dessa escola, né? Mas aí, como é a escola que eu estou trabalhando esse ano, eu preferi fazer essa análise em cima do livro que eu estou trabalhando na escola. Os objetivos específicos verificar quais gêneros e tipologias textuais estão presentes no material didático em análise que explorem a argumentação, né? Por mais que a BNCC fale que você pode argumentar com qualquer gênero, trabalhar argumentação com qualquer gênero discursivo, eu vou trabalhar especificamente com gêneros prototípicos da argumentação, porque senão a análise ficaria muito extensa, e como eu tive que fazer alguns ajustes para a qualificação, eu tive que fazer alguns ajustes, eu não ia conseguir analisar o material inteiro, então eu preferi trabalhar só com gêneros prototípicos. E observar as propostas e encaminhamentos didáticos desse material em análise, considerando a adequação da BNCC junto com o material didático, né? E ver como que está essa pertinência do ensino da argumentação no livro em questão, né? Se está de acordo com a BNCC, se atende. E a minha inquietação para essa pesquisa se deu para pensar como a argumentação é tratada na BNCC e como que o ensino e aprendizagem é mediado por esse livro, porque a BNCC é relativamente recente, né? Que a gente tinha outros documentos que faziam que eram parametrizadores, né, da educação brasileira, que era o PCN, agora virou a BNCC, então os livros didáticos eles se adaptaram dentro desse PNLD novo. E aí eu estou analisando como é que está essa adequação dos novos livros para a base, né? Isso também é uma das perspectivas do meu trabalho. E o material didático, se ele realmente está alinhado à proposta no que tange ao ensino da argumentação. A justificativa é incentivar, né, os alunos para fazer o uso da argumentação em atividades escolares. Eu penso que aqui, apesar de não ser o foco do meu trabalho, seria importante trabalhar todos os tipos de argumentações possíveis, né? Não só partindo... Eu estou trabalhando mais com texto escrito, mas pensar também na questão da argumentação para gêneros orais também, que é uma coisa que é pouco discutida em trabalhos. A análise do material didático pela rede se faz importante para sabermos até que ponto esses livros que foram escolhidos por essa equipe são capazes de mobilizar o objetivo proposto para desenvolver essa competência da argumentação dos alunos, que a gente tem que entregar ao aluno no final do 9º ano, com as 10 competências, e eu quero entender como que essa competência da argumentação vai ser atingida, né, se ele vai conseguir atingir esse objetivo. E pensando, né, que dentro da BNCC, essa perspectiva da linguagem, desde do PCN, com a BNCC se manteve a concepção da linguagem, que é a concepção de trabalho a partir do texto, isso é importante, para não ficar aquele ensino muito mecânico, né? E aí eu me pauto aqui na perspectiva da Goulart, que até é uma professora aqui da UF também, que ela fala na perspectiva bakhtiniana do ensino da argumentação, que para ela todo mundo já argumenta, sempre usa argumentação desde sempre. Então, o ensino da argumentação ele sempre está pautado, segundo ela desde o ensino
dos anos iniciais, porque as crianças já usam argumentação, ela já traz isso no texto, embora eu estou analisando um outro período da educação. E fundamentação teórica, é a concepção da linguagem conforme os pressupostos bakhtinianos, para poder casar com a concepção da linguagem da base, e o ensino da língua partindo dos gêneros discursivos, porque o livro já está fazendo isso, por isso que também, quando eu faço a análise da argumentação, eu vou escolher o gênero que prototipicamente vai trabalhar com a argumentação, né, porque o livro didático em questão também ele foi dividido assim para uma questão metodológica, né, de mercado, né, para ser comercializado. Então, quando o professor tiver que trabalhar com gênero notícia, então vai ter um gênero notícia específico para cada unidade, e aí eu vou trabalhar somente com os livros com as unidades que trabalham com argumentação, que é artigo de opinião e editoração. Vou me pautar também pela BNCC, porque vai estar fazendo parte também do meu corpus, e a teoria da argumentação segundo Goulart e Leitão, que é uma professora da Federal do Pernambuco, que também trabalha essa questão da argumentação, também que eu estou me pautando. Esse texto eu basicamente usei para minha qualificação, mas eu também vou ampliar com as discussões trazidas por Fiorin na questão da argumentação. E a metodologia vai ser de base qualitativa e documental. Eu vou usar o corpus, como eu disse, do BNCC e analisar o livro didático dessa editora Geração Alfa para o componente de língua portuguesa. A pesquisa documental, ela visa a análise dos documentos, e no caso é a BNCC e o livro didático, e eu recortei mais para o 8º e 9º ano, para ver como é que os alunos chegam, né, e terminam o ensino fundamental com relação ao domínio dessa competência. Né, então, eu fiz o levantamento, já estou fazendo o levantamento da competência e das habilidades dos últimos anos e analisando para entender como que essas habilidades estão sendo abordadas no livro didático. Né? Então, eu fiz um levantamento bem longo, porque para trabalhar a argumentação especificamente, eu fiz um levantamento de aproximadamente 40 habilidades, e eu vou analisar como que essas 40 habilidades estão sendo tratadas no ensino para argumentação dentro da proposta que o livro está trazendo, né, das unidades do 8º e do 9º ano especificamente. Os resultados esperados é a adequação do material didático com os objetivos propostos pela BNCC ao ensino da argumentação. Outro resultado esperado seria a ampliação do uso da argumentação para além do uso da sala de aula, porque é importante a gente não pensar o ensino somente para a escola, para os objetivos escolares, para que o aluno possa usar isso fora da sala de aula também, e o uso da argumentação de forma crítica e reflexiva, conforme os pressupostos freirianos também. Então, é basicamente isso que a minha pesquisa está propondo, e eu estou tentando terminar agora, até o final do ano, estou fazendo as análises para que a gente possa terminar, eu e a Vitória, para fazer a defesa. É isso. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Gleice, mais uma vez. Fiz mais um ano juntos, que ano passado eu também participei da mesa contigo. Né? Prazer, João. Obrigada, João, pela apresentação. Nós temos uma pergunta aqui para o João. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, ou pode colocar o áudio, ou então pode colocar a pergunta aqui do lado. A pergunta que foi feita para o João é o seguinte: João, qual livro didático seria indicado para quem está começando a dar aula? É difícil, né, a pergunta. Assim, eu não tenho essa resposta para trazer, né, porque analisar livro didático, até quando eu comecei a fazer essa proposta, é bem difícil. Foi bem difícil, até eu não podia escolher o livro que eu estava trabalhando, mas porque as escolhas foram feitas com o grupo, né? Então, assim, você não teve, às vezes, muita opção, mas eu acho que é importante a gente pensar, que foi uma coisa até que minha qualificação foi levada em conta, eu não tinha parado para pensar, se aquele livro ele vai conseguir atender a comunidade que você está trabalhando. Eu acho que esse olhar a gente tem que ter, e isso me chamaram a atenção na banca de qualificação, e eu comecei a ter mais esse olhar com relação ao livro, porque às vezes a gente escolhe o livro, como foi o caso da minha prefeitura, por exemplo, eu vou escolher a editora ECM porque me dá um apoio de uso tecnológico, porque, porque vai me dar a prova pronta, porque vai me dar um monte de recursos, atividades, exercícios, né?
e no final das contas, ninguém parou para prestar atenção se aquele livro está dialogando com o que aquela comunidade precisa, né? Esse livro ele tem uma base tecnológica muito forte. Eu até gostei muito da análise da Luciana, né? Que ela trabalhou essas questões. Teve uma outra menina também que trabalhou, a Aline, se eu não me engano. Então, assim, é muito legal, mas assim, quando você está na linha de frente, eu trabalho numa região totalmente rural, que as pessoas não têm acesso à internet. Só para vocês terem uma ideia, foi feito um levantamento para essa questão do ensino remoto, de toda a rede, 30% da rede toda de Cabo Frio teria acesso à internet. Então, assim, o que adianta ter um livro tão didático, tão maravilhoso, se você não conseguir atender? Eu acho que, não sei se eu consigo te responder, mas ver se esse livro atende aos alunos partindo dessa premissa de que a gente tem que trabalhar com texto. Né? E até Na verdade, pode falar. Se a gente for pensar, nenhum livro, né, ele atende 100%, né, a comunidade, além do grupo, né? O livro, ele é uma ferramenta de trabalho. O professor ele deve adaptar o livro, né, usar o livro, adaptando a sua realidade, né? Sim. Às vezes, a região onde ele trabalha não tem acesso a texto, a escola não tem acesso a cópia. Então, o livro é uma forma dele dar aos alunos acesso a textos variados, de diferentes gêneros, né? Mesmo que não sejam no seu uso efetivo, mas são de produto. Tem propostas de atividade que o aluno, às vezes, não tem acesso a cópia, às vezes não tem acesso à internet. Né? Então, o livro é importante, sim. Né? Então, é bom que o livro tenha bons textos para serem selecionados, né? Textos de qualidade. Agora, o professor precisa, né, usar esse livro da melhor forma e adaptar a realidade dos alunos. Eu costumo adaptar, realmente, quando eu vejo que... Eu tento usar sempre o livro didático, mas quando eu vejo que não tem como, por conta da realidade ou por algum motivo, eu tento sempre adaptar. Aí a gente tem que, às vezes, produzir material também, que isso é uma coisa, às vezes, né, porque a gente tem sempre que pensar no nosso aluno e que tipo de texto a gente vai trazer, pensando nessa comunidade, pensando nesse aluno, o que ele gosta de ler, o que ele gosta, para poder também trazer ele, porque a gente gostaria que ele lesse, porque não é a realidade, e tentar trabalhar a realidade, né? Não, pode falar. Pode falar. Basicamente isso. Porque às vezes dá uns lapsos, aí a gente acha que parou, mas pode terminar. Não, eu acho que é isso, pensar, né? E quando você não conseguir trabalhar com o livro didático especificamente, sempre pensando nessa questão da BNCC, da questão do gênero, você tenta trazer um texto menor, uma poesia, que você consiga trabalhar, de repente, essa questão da gramática, que a gente tem que pensar nisso, né? E, às vezes, não dá para trabalhar com livro por algum motivo, ou você trazer um texto que você gostaria, mas, de repente, sempre tem um outro texto que você pode trazer, e aí você tem que produzir, muitas das vezes, o material para aquele aluno, né? Então, é isso. Ok. Desculpa, João, parece que eu te cortei, mas não foi necessariamente corte, é porque às vezes a internet tem disso, né? E dá aquela parada, assim, aquela queda, a gente acha que foi, mas não foi. Bom, a professora Cristina, que estava na mesa da manhã, ela falou, né? Pediu seu contato depois, né? Depois você coloca no chat aqui seu e-mail aqui para ela, que ela para trocar figurinhas, que ela também é de Cabo Frio, e ela queria trocar figurinhas com você. Tá ótimo. Bom, alguém tem pergunta para os outros participantes? Se ninguém tiver, eu vou fazer algumas perguntas. Bom, por enquanto ninguém falou nada. Bom, os 3 primeiros trabalhos foram, né, voltados para a questão da tecnologia, né, que são reflexões importantes no nosso dia a dia, né. Eu nem lembro se eu me apresentei no início, né? Eu sou professora Gleice, eu sou professora de língua portuguesa da UF, né? Sou professora da casa. E são reflexões realmente importantes, né, no nosso dia. E cada vez mais, né, com esse ensino remoto, né, muitos professores que não estavam
adaptados a a essa situação e tiveram que, do nada, aprender a lidar com as novas tecnologias, né? Então, a Aline, ela fala da questão da vírgula, né? Aline, como que surgiu para você a ideia de trabalhar a vírgula, né? Porque a gente sabe que nas redes sociais as pessoas não usam pontuação, né? Não, não usam, geralmente na escrita ela é diferente, né, da escrita mais formal. Ela é uma linguagem própria, a linguagem de internet. Mas qual a recepção dos alunos quando você começou esse trabalho com vírgula, né, falar da questão da pontuação? Então, no meu caso, como eu falei na apresentação, a professora Kátia, ela perguntou durante as aulas do mestrado qual era o problema que a gente tinha dificuldade para resolver. E eu dou aula para os 3 segmentos, para o Fundamental 1 e 2, dou aula para o médio, né? Dou aula para o NEJA também. E já dei aula para o curso técnico. E aí eu pude perceber, nesses anos de magistério, que todos os alunos têm dificuldade com vírgula. Desde o aluno do primeiro segmento do Fundamental até o aluno do ensino técnico. E aí ele sempre fala, professora, eu não sei usar vírgula. Ele Na universidade também, Aline. Pois é. E aí eu falei assim, e aí aquilo acaba assim, acabou me intrigando, e eu falei assim, não, vou trabalhar com a vírgula. E aí eu comecei a desenvolver esse projeto esse ano, só que aí veio a pandemia, a gente teve que dar um tempo, né? Mas os alunos se mostraram muito empolgados, os alunos do 5º ano, principalmente porque eu disse que eu ia usar as tecnologias. Falei que ia usar o celular, falei que ia usar o computador, eles ficaram, assim, radiantes. Porque eles iam unir a questão do jogo, né, da brincadeira, que eles gostam, todo aluno, ele pode não ter um celular, mas ele pega o do colega para brincar. E aí eu uni o jogo com o ensino da vírgula. Mas primeiro eu ia trabalhar a matéria, né, para depois partir para o jogo. E eles gostaram por conta da questão do jogo. Ah, que bom. E, assim, a questão da tecnologia, ela motiva também os alunos, né? Isso. Então, eu vou fazer também uma pergunta para a Luciana e para o Leandro, mas também respostas rápidas, porque o nosso tempo já está terminando, infelizmente. Luciana, você trabalha, né, com site, pesquisou em cima do site Redigir, né, da professora Carla Coscarelli, e questão do letramento digital em sala de aula. Você também, você pesquisou mais a questão de como foram aplicados esses materiais em sala, ou você também participou da produção desses materiais? Tem alguma coisa específica que se deve levar em conta na produção vocês levam em conta na produção desses materiais? Será que a Luciana ainda está aqui? Deixa eu ver. Acho que a Luciana caiu. Bom, então a Luciana acho que não está mais. Deixa eu falar então com o Leandro. Leandro, você falou da questão da adaptação dos alunos também, né? Todo esse ambiente virtual, e que eles às vezes sentem sobrecarregados, né? Você chegou a ter também acesso a essa pesquisa, ela entrou nessa parte agora do período da pandemia também? Os alunos em contato com essas tecnologias, com esse novo ensino, você chegou a ter, sua pesquisa, ela abrange esse período? Muito bem. A minha pesquisa de mestrado, que você se refere? Não, é do trabalho. Ah, sim. Essa pesquisa que eu realizei, conforme eu mencionei, foi realizada com alguns alunos meus, eu sou professor particular deles, né? E muitos desses alunos, eles são provenientes de escolas particulares, escolas públicas, e eu percebi que muitos deles vinham se queixando de ter que se adaptar a essa mudança brusca, porque é diferente. Por exemplo, eu assisti a palestra de manhã e a professora havia mencionado que, diferentemente da educação à distância, que tem todo um estudo por trás, todo um planejamento, o ensino remoto, durante esse período de pandemia, ele veio de... E
Além disso, além de vir de maneira abrupta, muitos de nós, professores, e muitos alunos tiveram que se adaptar de maneira emergencial. E conforme foi falado de manhã pelas professoras, alguns alunos não têm computador, não têm notebook, não têm celular. Tem alunos que não têm sequer tecnologia dentro de casa. De que a gente precisa. Eu entendi com essa pesquisa que muitas das vezes professores e alunos unidos estão trabalhando ali para superar todos esses obstáculos, e que sem essa integração entre professor e o aluno para superar até mesmo esse obstáculo da tecnologia, que para muitos deles, e não são poucos, se a gente for analisar a realidade das grandes periferias, são muitos alunos que tiveram, quem sabe, esse obstáculo da tecnologia. E cabendo, muitas das vezes, essa união entre família, professor e aluno ali para se chegar a um entendimento. Foi essa percepção que eu tive. No caso, a integração, né, de ambas as partes é fundamental aí para poder fazer funcionar, né? Porque realmente, né, são muitas adaptações ao mesmo tempo, né? Muita novidade ao mesmo tempo, né? Bom, então, como o nosso tempo já está, né, avançado, já são 17h05, as próximas sessões são às 17h15. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, você pode colocar no chat, pode falar. Não? Então, nós encerramos aqui a nossa sessão. Gostaria de agradecer a todos pela participação, parabenizar a todos pelos trabalhos, pelos ótimos trabalhos apresentados, e convidá-los, né, para a nossa próxima sessão, né, da sessão coordenada de 5h15 e para a mesa da noite, né, que ocorrerá às 18h30 no canal do YouTube. Tá ok, gente? Então, muito obrigada pela participação de todos. Eu vou encerrar aqui a gravação.